pessoal, bem-vindo a mais um episódio de Coisas Envolvidas. Hoje estou com um convidado, Vlad Silvestre. Opa. Obrigado por você aceitar esse convite, viu, Vlad? Eu que agradeço, você sabe que eu até assustei um pouco, sabe? Porque a gente vê a popularidade da rede social, ela faz uma transformação legal pra gente. E de repente veio esse convite, eu assustei um pouco. Mas legal, legal. Foi o Edilson, falou. O Edilson Tamo falou. aqui. O Edilson Bueno falou, pode convidar o Vlad lá das coisas, ele tem uma história Bacana. bonita, tal, bacana. Bacana. Obrigado, Edilson. De onde você conhece o Edilson? O Edilson, na realidade, da rede social, né? Que o Edilson é meu seguidor e seguidor fiel. Seguidor fiel. E, por fim, depois a gente acabou fazendo uma amizade muito legal. E até aconteceu um fato, vou falar do Edilson. Nós estávamos numa festa, eu não tinha visto ele na festa, em Dois Córregos, e de repente eu tô com a esposa passeando lá, ele me liga, Vlad, falou, oi, socorre eu, cara, meu carro quebrou aqui em Dois Córregos, eu preciso ir para Mineiros. Aí que eu fui ver o Edilson. Eu trouxe ele com a esposa pra cá, porque tinha quebrado o carro dele, daí teve que socorrer. Nessa época ele já tinha barba branca, grandão? Você sabe que ainda não. Ainda não. A barba Porque já hoje ele era branca, mas não era daquele tamanho, Daquele não. jeito. Não era daquele tamanho. Você nasceu em Dois Córregos? Nasci em Jaú. João. Nasci em Jaú. E só nasci também, porque daí já fui para Dois Córregos. O pai e a mãe mudaram para Dois Córregos e cresci, né? Sou dois correguense. Nascido Nunca em saiu Jaú. de Dois Córregos? Nunca saí de Dois Nunca Córregos. pensou em ir embora? Não, nunca. Teve uma pequena passagem por Botucatu quando eu casei, né? Mais coisas aí de 3, 4 meses. Entendi. Hoje você trabalha com o que hoje? Bom, vamos lá. Polícia Penal, trabalho em Piracicaba há 24 anos, trabalho lá. E tenho uma equipe de construção civil. Né? Tem uma equipe. Tem uma equipe. A equipe é assim, a gente transforma ela. Dependendo do serviço que tem, a gente trabalha em 2. Dependendo do serviço, a gente estica a equipe. E depois tem os outros serviços, porque a rede social acabou virando um trabalho para mim também, né? Hoje em dia eu tenho ela como um trabalho, a rede social. Acabei virando influencer sem querer, mas hoje eu trabalho também com rede social. E qual que você usa mais? Facebook e Instagram, né? Mas o Facebook que abriu mais as portas. Que abriu as portas. Entendi. E o YouTube? YouTube muito pouco. Eu mando também lá, mas uso também o YouTube. Tá. E você é compositor? Compositor, cara. E músico? Isso. Você toca qual instrumento? Violão. Eu toco um violãozinho muito ruim, você sabe? O violão é pra compor. Porque eu não tive aula de violão, né? Eu aprendi sozinho. E então justamente eu precisava pra compor, então eu tive que aprender. E há quanto tempo você... Eu sou compositor, já faz acho que uns 30 e poucos anos. De onde veio? Então, você sabe que o celular tá matando uma coisa, um sentimento que é próprio do compositor. Saudade. A saudade. Você sabe por quê? De primeiro a gente tinha saudade da pessoa, a gente ia ver. A gente procurava saber, pegava uma foto, olhava assim. Hoje não. Hoje a gente pega o celular, a gente liga e fala ao vivo. Não dá tempo de sentir saudade. Sim, né? Muito rápido. Então o que aconteceu? Eu passei por um relacionamento muito legal e de repente acabou o relacionamento. A partir daí eu fui escrever para a pessoa, acabei fazendo uma poesia. Falei que bonito que ficou. Eu mesmo achei, sabe? Eu mesmo olhei e falei, nossa, que bonito que ficou. E daí eu comecei a fazer música.
poesia e musicava ela. Daí eu falei assim, eu acho que tá mais legal as músicas do que a poesia. Então, de primeiro eu fazia poesia para musicar. Hoje eu faço a música e depois eu declamo ela como poesia também. Puxa vida. Você tem algum livro hoje ou não? Não, Chegou a fazer livro algum? feito, não. Tenho algumas participações em livros, tal, como com poesia, tal, mas livro meu E não quantas tem. músicas você tem hoje? Você que já compôs? Música, Lembra mais ou eu menos? acho que temos aí umas 200 e poucas músicas. Você toca ela nos bar lá em Ó, Gaspar? você sabe que nos bares é bem pouco. Por quê? Porque quando a pessoa vai no bar, ela quer escutar música que ela conhece. A música inédita, ela é complicada para ouvir, né? Por quê? Às vezes, que nem a mulher tá junto, ela vai acabar cantando a música, porque ela conhece, mas os outros não conhecem. Então, a rede social abriu essa porta, é mais fácil. Hoje, bastante gente conhece a minha música por causa da rede Da social. Rede. Que bacana. Que eu tenho o programinha Papo de Intervalo e geralmente eu abro o programa com uma música minha, né? Entendi. Aí é ao vivo, no caso. Eu joguei uma que eu sou pedreiro, né? Como eu sou pedreiro, eu fiz uma pro pedreiro. Acha? Fiz uma pro pedreiro. Fiz um sertanejo puxado pro funk. E o pessoal lá conhece, o pessoal que me acompanha na rede social conhece as A músicas. classe que você gosta é sertanejo. Ou Não tenho. Eu A sou preferência. sou eclético. Então, dependendo, hoje eu faço o quê? A gente procura o comercial, né? O lado comercial da coisa. Uhum. Hoje se pede bastante sertanejo, aquele funk e tal. Então a gente procura colocar o pisadinha. Então a gente vai colocando de acordo com o comércio vai pedindo, né? Eu comecei com MPB. Nossa, Eu bem comecei com diferente. MPB e eu gostava muito de Vinícius, Tom Jobim, Toquinho, é o que eu acompanhava. Então as primeiras músicas saíram o quê? Bossa, MPB, tal. Depois que foi mudando, por quê? Por causa do comércio. Sim, sim, sim. Qual o seu primeiro emprego? O meu primeiro emprego, cara, meu primeiro emprego foi um bar. Com Um bar. 10 anos de Com idade. 10 anos? 10 anos. O primeiro registro meu foi com 13. Na época podia, né? Na época podia. Então, você sabe que eu coloquei até, fiz uma matéria esses dias em cima disso, que eu falei que eu adorava o calor no meu primeiro emprego. Era de uma mulher muito bonita, que ela tinha um bar, ela morava com a filha. Com 10 anos, eu tinha que abrir o bar, passar por dentro da casa. Aí que eu abria. Eu abria o portão, passava dentro da casa e abria o bar. E a mãe e a filha estavam dormindo nessa hora. Como que eu gostava do calor? Porque no calor elas ficavam mais à vontade. E eu tinha que passar. E eu tinha que passar pelo bar. Cara, eu adorava o calor. Então era uma bela vista. Puxa vida, e duas mulheres bonitas. Duas mulheres Apanhar bonitas. depois. Depois eu apanho. Faz tempo, né? Faz tempo. Faz muito tempo. Deixa eu falar pra você. O que você fez com o primeiro salário, então? Já que você foi trabalhar com 10 anos, você lembra? Rapaz, eu vou falar bem a verdade. Eu sempre fui vaidoso. Vaidoso. Eu comprei perfume. Eu sempre gostei de comprar roupa bonita, tal. Então, eu sempre gostei de moda. E daí que vem, né? O trabalho em si, a gente aprende a gostar do serviço, mas não é por causa do serviço. É por causa do dinheiro que a gente ganha. Sim, Ele proporciona pra gente Sim. conquistas. Sim. Então, daí o quê? Dali pra frente, nunca mais parei de trabalhar, graças a Deus. E depois daí? Aí depois... Você foi bom aluno? Fui, era levado. Sempre fui assim, extrovertido, né? Então brincava bem na escola. Mas eu sempre tive facilidade, eu não preciso ler muito para guardar. Então,
enquanto o pessoal estava escrevendo, eu prestava atenção e a gente brincava pra caramba dentro de aula. De vez em quando o professor tinha que tirar. Aí chegava na hora de fazer as provas, as notas melhores a gente tinha. Tinha facilidade. O pessoal ficava louco da vida. Imagina, Por quê? imagina. Porque a gente bagunçava e depois chegava lá. Não, mas você colou. Não colei. Entendi. Facilidade, né? E tá, aí depois do bar, você foi para outro emprego? Foi até que eu cheguei no Pesqueiro do Pacu. Não era Pacu Aquapark, né? Pesqueiro do Pacu. Era um sítio ali, né? Era um sítio. Um sítio que tinha alguns tanques, né? Ele fez o pesqueiro. Seu Mills Capellini e o Júnior Capellini. Aí eu trabalhava na fábrica de móveis dele, não era funcionário do pesqueiro, eu era funcionário da fábrica de móveis. E daí o seu Milson, para economizar também, ele falou, Vlad, será que você é capaz de fazer pra gente uma estrutura para mim colocar um toboágua naquele... Eu quero fazer um parque ali. Eu falei, é ruim o senhor perguntar para mim se eu sou capaz, porque mesmo se eu não for capaz, eu vou procurar saber e eu vou montar isso pro senhor. Então eu montei a primeira estrutura do primeiro toboágua e ergui o restaurante para ele, onde é o restaurante hoje do Pacu Aquapark, foi eu que fiz também. E lá tem uma história legal do primeiro toboágua. Estrutura montada, chegou a firma, colocou o toboágua em cima, mas bateu tudo certinho, parafusos, tudo certinho. Só que tinha que testar, Tem né? isso aí até hoje lá? Tem. Aí tinha que testar. Tá. E quem que vai testar? Os amigos da gente, o Júnior Capellini e outros 2 amigos que eram gordos. Cara, a firma, ela vai dando o grau no toboágua de acordo com o que precisa. Na primeira descida, o cara passou reto e voou. Acha! Quase morreu, meu irmão. Quase morreu. Daí vem aquele negócio. Vlad, será que nós montamos certo isso? Daí o cara da firma falou, não. É o grau da descida mesmo, das peças do toboágua que tem que ir dando o grau. Falou, só que eles desceram de uma vez e são gordos, passaram reto, quase morreram, meu irmão. Quase. Não quebrou nada, não. Ficaram internados um tempão, deu problema, deu problema. Cara. Teve que fazer tratamento, tudo. Primeiro toboágua. Nossa, então tem que fazer teste humano ali, então. Não. Tem uma curvatura, né? Porque quando a gente pega a velocidade e vai descendo, você já tem uma curvatura normal das peças. Só que eles têm que ir testando. Teria que ir gente magro lá, os caras já foi. E você foi? Não fui. Eu tenho medo de altura. Eu fui naquilo depois de muito tempo que eu fui trepar naquilo. Eu tenho medo de altura. Um dos únicos medos que eu tive na vida, e eu venci o ano passado, porque eu jurava que eu jamais andaria de avião. Porque era o único medo que eu tinha na minha vida, altura. E eu falava, jamais entro num bicho desse. Como você fazia pra subir a escada, pra trabalhar de pé? Às vezes eu trabalho de pendurado em sobrados. Eu tenho medo, mas eu encaro. Dá medo, mas eu encaro. Mas o avião eu jurei que eu nunca andaria. E andei e venci esse medo também. E achei a coisa mais linda do mundo. Que maravilha, cara. Que maravilha. E você foi pra onde? Porto Seguro. Foi a passeio. Porto Seguro, fomos lá, eu com a Preta. Divertimos pra caramba. Muito, muito lindo, muito lindo. É outra coisa, né? Não. Quando ele fala assim, especial. Vamos preparar pra turbulência. Cara, eu vou falar, essa hora, nós pegamos 2 turbulências. A primeira, eu falei assim, puxa vida, se a turbulência é isso aqui, tá tudo pela ordem, né? De repente ele anunciou de novo que nós ia passar. Rapaz do céu.
É terrível. É terrível. É terrível. Aí dá medo mesmo. Aí dá medo, aí você fala, vai cair, agora vai cair. Tá. E aí do pesqueiro, né? Você imaginava que ia chegar hoje onde chegou? Olha, Vamos dizer assim, como na época era cru, né? Querendo ou não, era terra. Imaginaria que ia chegar como chegou hoje? não, eu não tinha ideia. Eu dou os parabéns pro seu Milson. Porque mesmo trabalhando, quando eu trabalhava na fábrica, ele tinha sempre o pensamento muito à frente. Essa fábrica era deles também? A fábrica do Milton Capellini, Hoje não tem mais essa fábrica. dos irmãos Capellini, não tem mais. Mas era a maior fábrica de Dois Córregos. Era igual esse tipo Zanzini? Era. O Zanzini, na época, era muito menor que o Capellini. E só que depois tiveram problemas tal e estacionou, né? Mas o seu Milson sempre teve uma visão assim à frente. A gente tava, quando eu comecei a trabalhar, a fábrica já não tava boa das pernas. E a gente começou a fazer um solado de tamanco para ferruce de Jaú. A gente fazia um compensado de madeira no formato de sola. Tamanco. E a fábrica começou a voltar e ir com tudo. De repente, nós ali trabalhando, acho que nós já estávamos com 60 funcionários. Quando eu entrei, a gente estava em 4, 5. A gente já estava com 60 funcionários. Aí, de repente, o seu Milson, nós trabalhando em cima daquilo, ele já vinha com tamanco, outro tipo de tamanco. Seu Milson, calma. Não, eu quero fazer um parque lá. Calma. Falou, a gente tá pegando, tá se reerguendo agora. Não, mas eu vou fazer um parque lá. Ele Cara, queria fazer lá, queria investir. Viu? Persistência. Luta e persistência. Eu tiro o chapéu pro seu Milson. Por quê? Porque eu jamais imaginei que ele ia conseguir chegar nessa estrutura que ele tem hoje. Você aprendeu bastante coisa com ele? Muito. Muita coisa. Até mesmo os erros, sabe? De ir pra frente e tacar a cara e não dar certo. Eu aprendi também. Entendi. É porque a gente tem alguns espelhos na vida, né? Sim. A gente tem alguns espelhos que a gente vê como exemplo. E o seu Milson é um deles. Eu tiro o chapéu e dou os parabéns. Tá. Depois daí você vai lá hoje, Pacu? De vez em quando eu vou. De vez em quando eu Você vou é lá. sócio. E ele, um belo no dia, a gente tava na missa, igual eu até falei pra você que a gente ia na missa pra depois vir. Você é católico. Católico. O seu Milson chegou em mim depois de 20 e poucos anos que estava construído lá. Na missa ele chamou eu e a patroa, ele falou, passa lá no pesqueiro que eu vou te dar um título. Falei, poxa vida, reconhecimento, né? Reconhecimento, muito bacana. A pessoa, bacana. Reconhece, né? Não tem nem como, né? Imagina. Isso. Naquela época, começar do zero. Começamos do zero. Zero, né? Depois daí você foi. Aí eu fui pro presídio. Aí eu não queria. Como que você conseguiu parar aí? Como que foi a ideia? Você imaginaria? Você tinha essa imaginação de trabalhar? Eu nem gostava. O meu pai, o meu irmão ia fazer o concurso. E o meu pai falou, Vlad, faz também. Falei, pai, eu não queria isso aí pra minha vida. Como que seu pai sabia que tinha esse concurso? Porque o meu irmão... Eu tô perguntando, porque não tem celular, não tem nada. Era jornal, né? O meu irmão, ele tinha feito a inscrição. Ele sabia. E o meu pai sabia, falou, faz também, filho. Eu falei, pai, eu não vou fazer. Aí o meu pai falou, eu pago pra você a inscrição, você faz o concurso? Eu falei, eu faço, mas por favor, já que o senhor tá falando pra mim, eu faço, mas eu não vou estudar. Falou, eu vejo o Wagner aí, tá estudando pra caramba, eu não vou estudar. Vocês são em quanto, irmão? Somos em 5. Quanto? 5 irmãos. 5 irmãos. Aí eu fiz o concurso. Você é mais velho? Eu sou do meio. Do meio. Um casal pra cima, um casal pra baixo. Cara, eu fiz
O concurso e eu passei daí na frente do meu irmão. Você era bom nisso Eu mesmo. passei na frente do meu irmão. E depois Se não estudou. não estudei, cara. Daí a gente tinha prestado para Itirapina. Não passamos, porque tinha 70 vagas. Eu passei 112. O meu irmão 140. Nós não fomos chamados. Depois de um ano, perguntaram se a gente queria escolher Piracicaba, que é onde a gente tá até hoje, e já tô me aposentando. Seu irmão também? Meu irmão também. Ah, então você trabalha junto, então. Eu, meu irmão e o meu primo. Puxa No vida. mesmo presídio e no mesmo setor. E não... Você tinha medo nesse primeiro dia de trabalhar lá? Você tinha um pouco de medo ou não? Eu já falei pra você que o único medo que eu tive na minha vida Era a altura. era a altura. Encarei numa boa. A gente não tinha noção nenhuma do que era lidar com gente. E, na realidade, com gente, com infrator, né? Tá, deixa eu perguntar. Veio uma pergunta agora na minha cabeça que era interessante. A respeito do presídio. Você foi... Teve treinamento? Onde você entrou? Teve treinamento. Nós fizemos um curso de 3 meses. De tiro, tudo. Não, de tiro não. Mesmo porque a gente não usa arma, né? Não usa arma lá dentro? Não pode ter. Não pode ter arma. Porque se um preso pega um de nós armado, ganha a cadeia inteira. Então, arma só tem nas muralhas. Ah, é? Arma só nas muralhas. Por quê? Mesmo, eu nunca o grande medo. assisti filme, mas não precisa. O grande medo do preso, quando ele lida com a gente, é a caneta. A caneta pode encurtar ou aumentar o tempo dele lá dentro. Então a arma nossa lá dentro é a caneta. E daí, vamos supor, entrei, fizemos o curso e começamos a trabalhar. A princípio dá um pouco de medo, né? Dá um pouco de receio, principalmente que nem no caso, eu passei por 3 rebeliões, não fiquei refém. Não fiquei refém, mas passamos por 3 rebeliões lá em Piracicaba. Alguém ficou. A primeira rebelião, a segunda, ficou 11 guardas. 11 guardas de refém. Cara, o nervosismo que dá na gente, eu acho que seria o mesmo dos caras que tá lá dentro. Porque são pessoas que trabalham com a gente no dia a dia. De repente você vê aquelas pessoas de refém, você não consegue fazer nada. Foi à noite ou de dia? Foi de dia. Começou de dia, né? Depois virou à noite. Mas eles combinam entre si, por exemplo, vamos fazer o preso, ele faz muita reivindicação, né? Eles querem. E muitas das vezes também a gente dá até razão para eles, né? Porque a custódia deles é do Estado. Quem tem que tomar conta dele é do Estado. Se o Estado prendeu, o Estado tem que dar condições mínimas, básicas, de vivência lá dentro. E quando começa a faltar coisas, ou começa o quê? Repressão. De primeiro, ainda existia guardas ainda que eram violentos, que passavam do limite, porque você pode usar, fazer o uso da força moderada, quando necessário. Quando necessário. Mas tem guarda que às vezes entra e se sente policião, né? E tem hora que acaba até perdendo um pouco da educação. O guarda fica frio. Então tinha. Hoje em dia já não tem mais isso. Então tinha excesso, às vezes. Tinha um pouco de excesso. Aí o preso, eles vão acumulando tudo isso, né? Ou mesmo lá aconteceu que, às vezes, que
que a cadeia, a gente fala virou, né? Quebrou a cadeia, virou a cadeia. É quando aconteceu alguma rebelião. Lá, geralmente foi para quê? Porque dentro da cadeia tem uma ala separada que é de seguro. Seguros são os presos que não têm convívio com a facção que toma conta daquela cadeia. É que eu não gosto de falar nome de facção também ao vivo. E então, são de facções opostas. E quando eles ficam sabendo que chegou uma determinada pessoa no seguro, eles se agitam. Eles queriam, quebraram a cadeia para quê? Para tentar pegar quem estava lá. Poxa vida! É assim. E se pega, mata, viu? Se pega, mata. Cara, é loucura, né? É loucura, é outro mundo. Você sai da sua casa, você esquece que você vive uma vida normal, você vai trabalhar dentro de uma cadeia, esquece. Quando você volta para casa, você também esquece, não fala nada para a esposa, não fala nada para ninguém, que tá tudo certo, é melhor. Quando você entrou, você já sofreu assim, tipo, ei, novinho, hein? Olha, agora olha te pegar. Teve alguma coisa assim? Não, você fala assim, de medo dele. Não, você de ameaçar quando você começou, porque você é novo, né? Ó, primeiro momento. Lá na cadeia de Piracicaba, nós pegamos ela zerada. Pegamos sem preso nenhum. Ah, era novo. Né? Era nova, cadeia nova. Então, nós não tivemos isso, por quê? Porque quando começou a chegar os presos, já estava toda aquela equipe. Ah, tá. Quando começou, nós limpamos a cadeia para receber preso. Entendi. Entendeu? E o inflator máximo lá seria o quê? O que a pessoa comete um assassinato? Não, lá é o seguinte. Roubo. Lá é o seguinte, lá é centro, onde eu trabalho, é CDP, Centro de Detenção Provisória. Então lá vai todo tipo. Cometeu a infração, é preso para depois ser distribuído. Ah, ali é como fosse lá ele aguarda a pena. Ali é como fosse uma triagem, no caso? Não é uma triagem, né? Mas é uma prisão provisória ali. Ele não sabe, o preso que passa pelo CDP, ele pode entrar hoje de manhã e sair à tarde. Ah, tá. Ele sai na audiência de custódia. Então vai preso, só que tem vários outros crimes aí que demora pra caramba para responder o processo, né? O processo demora. Enquanto não sai a pena, ele fica no CDP. Entendi. Depois que ele passa por uma penitenciária. Você já pegou alguém inocente? Falou, eu sou inocente. E era inocente. Cara, que dó. Que dó, dá dó, hein? Nós lidamos em 2003, mais ou menos. Chegou um cara de um sequestro. A polícia prendeu o pessoal de um sequestro. E tem um cara que chorou uns 5 meses. Esse cara chorou e nós tinha dó dele. Por quê? Ele perdeu o celular. Olha o perigo, já fica a dica, hein? Ele não fez boletim de ocorrência. Dentro do celular estava o chip. Os caras do sequestro usaram o chip dele e o celular para fazer o sequestro. Quando a polícia prendeu os sequestradores, prendeu o dono do chip. O cara... E sequestro é assim, o cara não sai antes da primeira audiência. É mais rígido a lei com o sequestro. Ele só foi sair da cadeia na primeira audiência. Ele ficou uns 4, 5 meses preso na cadeia, só porque ele perdeu o celular com o chip e não fez o boletim de ocorrência. Aí ele puxou. E a gente sabia que ele era inocente. Já dá pra perceber, né? Ele não tinha nada a ver com o pessoal que estava preso. E os caras também não vai falar, ele não tava... imagina. Eu acredito até que pelo fato dele ter saído, algum deles ali deve ter falado que encontraram o celular e tal, e usaram, porque o deles foi flagrante, né? O estrupador é separado ainda? Separado. É um dos que fica no seguro. Entendeu? Ainda é. Fica no seguro. Não tem convívio com o pessoal.
né? Porque de primeiro, o pessoal, quando falava estuprador, tinha aquele negócio, né? De não poder colocar junto, porque iam abusar sexualmente deles também. Não, não existe mais isso. A facção não permite. Se eles tiverem acesso, eles vão matar. Entendi. Eles vão matar. Mesmo porque o contato com eles é sujo. Eles não permitem isso. Um dos lugares que tem a maior discriminação. A gente briga aqui fora, o homossexual briga por direitos. É feio na cadeia a gente ver o que sofre o homossexual. Lá o preso fala assim, cela da bicha. Tudo que eles falam é dessa forma que eles falam, da bicha, da mona. O prato deles é separado, o copo é separado, porque de todos os presos é colocado junto e cada um pega um prato na hora de comer tudo. A da bicha não pode ser colocado junto. Nossa! E quem assume uma bicha lá dentro tem que casar. Eles fazem o casamento, tem que casar para morar com uma bicha. Por quê? Tudo dele também vai ser separado. Cadeia é assim. Porra! Cadeia é desse jeito. Você já encontrou com alguém depois que saiu da cadeia? O cara saiu e se encontrou na rua? Lembra de Uma mim? vez, na praia, Lembra de mim? já encontramos na praia? Na praia, já encontramos preso. E Você você sabe que é preso? Por quê? Você não sabe quem é a pessoa. Mas então você encontrou na praia. Encontrei na praia. Mas não dá frio na barriga? não, porque você não sabe quem que é a pessoa. Ah, tá. Você não sabe. vai lembrar mais. O cara, como a gente convive com, no caso lá, Piracicaba, 1.000 presos. E o preso, ele tem 5 ou 6 agentes para enxergar. Então a gente não consegue gravar ninguém ali, eles gravam a gente. E um belo de um dia, hoje eu tomo conta do semiaberto. E estava aqui num forró, em 2 córregos, aqui. Eu trabalho em Piracicaba. Como você sabe quem é o preso? Ô senhor, é sempre senhor. Seu Vlad, você já sabe que é preso que tá falando. Ô seu Vlad, opa! Seu Vlad, Você já sabe que é preso. Então, nós estava aqui, de repente, o preso apareceu. Ô, seu Vlad, falei, aqui 2 córregos, no forró nosso aqui, cara, o que tá fazendo aqui? Falei, eu tô saidinha e tô sem pulseira, tô sem monitoramento. Então, eu vim dar uma voltinha aqui, porque eu fiquei sabendo que o senhor mora aqui e sempre fala... Cara... Mapeou tudo. Falei, senta aí com a gente, vamos tomar uma cerveja? Aí tomamos a cerveja e tal. Eu achei um barato, por quê? Quando acabou a saidinha dele, eu fui trabalhar e cheguei na cela. E a cela, o pessoal da cela veio me agradecer. Falou, senhor, a gente queria agradecer o senhor pela forma que o senhor tratou os nossos companheiros aí, falaram pra nós que o senhor tomou uma cerveja, o senhor e sua esposa tomou uma cerveja. Falei, nós tomamos, tava no forrozinho, pô, tava lá se divertindo, sentou com a gente e tomou uma cerveja. Falei, qual o problema? Falou, mas foi muito bacana isso aí, o respeito que eles têm por mim e eu por eles. Por ele. Bacana. Você já teve algum problema com um preso lá? Você já teve um problema sério? Falar, esse me deu trabalho. Assim, eu era bem visado, sabe? Eu era bem visado porque eu sempre tive o faro muito bom. Onde ninguém achava o que tinha, porque geralmente na cela tem caguetagem, né? Isso não... tem caguetagem. Tem celular nessa cela, tem isso. Isso chega pra gente. Com isso, né, cara? Eles conseguem entrar com o celular, né? Cara, você sabe que mesmo com o scanner, é muito difícil hoje. Muito difícil, porque cai. Porque hoje em dia, não é mais só o raio-x e revista pessoal. É scanner. Então hoje, se entrar alguma coisa,
foi uma falha muito grande ou facilitação. Mas é difícil, difícil demais. O scanner é sistema de avião, né, meu? Uhum. O avião pega isqueiro, pega o scanner, que é o mesmo scanner, então não dá para entrar. E outra coisa, situações difíceis, a época que eu morei em Botucatu, que eu falei para você que eu tive uma breve passagem por Botucatu, eu pegava carona. E para ir até o presídio, que são 5 quilômetros da cidade, também eu esperava o pessoal passar, os amigos, eu ia mais cedo, esperava, e eles me levavam. Um belo de um dia, eu estava no posto, ali tem o posto Shell, antes do presídio ter o posto. Tava esperando, e eu vou com uma bolsa grande, sabe? Que eu levo roupa, tudo na bolsa. E eu fui na conveniência usar o banheiro. 3 cidadãos sentados. E costume de gente do interior, né? A gente cumprimenta, né? Sim, É que nem aqui em Mineiro do sim, TT. sim. A gente tem costume de passar na rua e falar bom dia. Bom a dia, gente nem né? conhece a Uhum. pessoa, né? E foi assim também que aconteceu. De repente, eu tô no box fazendo meu xixi. Escutei. Estavam matando o policial na rua. Aquela época que tava matando e tal. Ô, seu Vlad, seu Escadinha. Meu apelido lá era Escadinha. Ô, seu Escadinha, o senhor vai morrer na mão do irmão Talibã. Falei, rapaz do céu. Falei, agora o bicho pegou pro meu lado. Falou, meu irmão. Falei, viu? O negócio é o seguinte, a cota suas é colocar pra dentro as coisas. A nossa é tirar. E eu pegava com muita facilidade. O que ninguém achava, eu achava. Falei, o senhor não gosta de tirar a comunicação do preso lá dentro e tal? O senhor vai morrer na mão do irmão Talibã. Eu olhei pra minha bolsa, foi muito rápido, eu tô falando isso pra você, foi tudo em questão de 10 segundos. A bolsinha minha estava aberta, eu não tenho arma. Eu nunca usei arma. Eu enfiei a mão dentro da bolsa, virei pra trás, falei, vai, encosta na parede que eu não quero machucar ninguém. Eu dei até revista nos caras, meu. 3. Eu dei até revista, sem arma. Nisso veio a polícia, tudo, eles fugiram, tal. Foi um perereco, tá? Meu pai. Aí volta ao serviço, a rotina do serviço, tal. Um belo de um dia, eu não associei o nome. Falou, ó, tá chegando um preso. Uma semana depois, lá em Piracicaba, mataram, vou até dar o nome aqui, o Cabo Canuto, porque passou no Fantástico, tudo, numa farmácia com 17 tiros. Porra. 17 tiros. Mais um tempinho, mandaram aviso pra nós. Vai chegar o cara que matou o policial, cataram, ele se entregou com a imprensa no último andar do prédio, tal. Ó, cuidado com esse preso, deixa ele isolado, tal. De repente chega o preso lá, eu olho e falei, eu conheço esse cara. Aí falei, como é que é o vulgo seu? Irmão Talibã. Você escapou, né? Então, daí eu fui conversar com ele. Eu falei, Talibã, olha aquela fita daquele dia. A gente fala dessa forma, né? Com gírias e tal. Sim. Aquela fita daquele dia, tal, ok? Falou, desse jeito. Nada pessoal, senhor, nada pessoal. É que a gente tinha uma dívida com o partido e a gente tinha que fazer um policial. Aquele dia o senhor ia morrer. Nós ia levar o senhor para uma quebrada e o senhor ia morrer. Não deu certo, aí nós tivemos que matar o Cabo Canuto. Aquele dia era para mim. Era para mim. E teve outras situações. Deus protegeu aquele dia. É que passa o perigo, ele passa a fazer parte da vida da gente. Sim. E a gente não se dá conta mais desse perigo. Entendeu? Sim. Pra gente vira uma coisa normal. Rapaz. Você já assistiu o filme do Blazer Blake?
Aquele episódio do Preso Blake? Não lembro. Do Netflix? Ele Não, passava não no SBT. assisto muito pouco, mas eu sei quem é, mas eu assisto muito pouco TV. Você sabe que é uma das coisas que quase anulei, né, Preto, na minha vida. TV. Ah, Não tenho tempo pra isso. sim. Viu? E é verdade, você pegou, me chamou, um cacetete, é isso? Fica batendo na porta. Faz aí também ou não? A gente fala o ferro de bater grade. Então... Na realidade, nós temos um ferro. Todo plantão a gente chega, ao assumir o plantão, a gente tem que bater grade por grade, cela por cela. Pra ver se tá fechado. Todos os pirulitos, vamos supor, o pirulito, a porta, ela deve dar uns 2,5, mas 3 metros de largura, 2 de altura, 2,10 de altura, e ela tem várias divisões, a grade. Ela é fechada, né? Várias divisões. A gente tem que bater todos os ferros de todas as divisões para ver se ele está cortado. Já que aconteceu de... Aconteceu até mesmo, além de cortar, a gente fala o pirulito, além de cortar o pirulito e teve um preso, um único em 24 anos conseguiu fugir dali. Depois foi recapturado. Conseguiu fugir? Conseguiu fugir da cadeia. Mas foi recapturado também. E aconteceu que tinha um preso. Ele era magrinho. Um belo de um dia nós vimos um preso andando dentro do raio. De noite. Mas como que o preso está andando dentro do raio? O preso passava pela grade, cara. Ô, louco! Então era magro pra caramba. Não, você não era. Era que eu normal. O cara tinha um porte, era magro, mas um porte normal. Mas ele fazia. Quando falou, viu, volta pra cela pra nós ver. O cara entrou dentro da cela, ele se retorcia todo e entrava pela cela, pela grade. Aí teve que mandar esse cara pra uma cela especial, né? Fechada, é. Eu imagino nesses 24 anos você viu cada coisa ali. Não, bastante coisa. Rebeliões, né? 3 rebeliões. Bastante mutim, né? Bastante mutim ali. E hoje... Tem hora que o preso fala assim, nós não vamos voltar pra cela. Quando o preso fala não vai voltar pra cela, quer dizer, esticar o plantão. Vai ter que ficar todo mundo ali, não tem. A gente ganha o RTP. Então, se ele fala pra vocês que não vai voltar pra cela, fica todo mundo ali. Aí vai ter que negociar com o preso, ver o que tá acontecendo. Quando eles fazem isso é porque tem alguma exigência. Alguma exigência, alguma coisa que não tá de acordo, alguma coisa que é pra gente cumprir e não tá cumprindo. Tem isso, o Estado é falho. Vamos supor, a compra da cadeia, às vezes, né, da administração, ela passa por licitação. Às vezes, o leite tem uma quantidade de leite para distribuir, mas na licitação demorou um pouco e vai dar espaço. Então, aquele leite tem que ser trocado por alguma coisa. Geralmente, troca com suco, não sei o quê. Então, por quê? Porque Estado, depende tudo de licitação. E às vezes o tempo, às vezes não bate. Vai faltar leite aí. Tal. Então, não é uma situação fácil. Você tem que negociar com o preso, tem que conversar com ele. Por um problema de licitação, vai faltar leite. Porém, em vez de trazer o leite de manhã para vocês, a gente vai aumentar a cota do suco. Tal. Então, é tudo negociado também. Por quê? Porque o Estado é falho. É falho. Então, você trabalha de dia ou à noite? Eu não sei se eu fiz a pergunta. 24 anos à noite. Só à noite trabalhou? À noite, sempre trabalhei de noite. Fica à noite, aí, por exemplo, tem que contar ele no... Faz a contagem, né? E quantas vezes na noite faz a contagem? Faz logo que assume o plantão. Dali até eu entregar, a responsabilidade é minha. Se faltar alguém,
É minha Você vai responsabilidade. contando, você tem que passar por cela por cela. Cela por E cela. quantos, essa cela recebe quantos presos lá dentro dessa cela? Em torno, já foi bastante, hein? O Estado... Tem quantas celas lá? Não vou saber falar para Ah, você. mas- Não, 11, 22, 44, em torno de 60 celas, mais ou menos. É pouco, então, ali. É pouco. E quanta É pouco. os presos dentro dessa cela? Cada cela vai abranger em torno de 20 presos, 22. Nossa, fica apertado lá dentro, né? Fica bem apertado. Mas já foi muito mais apertado, viu? Mas... Nós já colocamos 33 presos dentro de uma cela dessa. Rapaz, e pra dormir? Dorme em pé. Eles jogam colchão pro chão e dormem no chamado valete, que é pé com cabeça. Todos encostados no chão, assim, pé Sempre com tem cabeça. um que é mais chique. Fala, não, esse é cama Não. minha. Tem beliches, né? Eles dão prioridades. Então tem os mais velhos, tal. Então cada cela tem oito camas nos beliches. Então essas 8 camas é dividido ali para as prioridades. E o resto se joga, tem muitas gírias na praia. O resto dorme na praia. E chegou algum famoso ali? Já conheceu algum famoso? Chegou. O Mano Brown, né? Verdade. O primo do Mano Brown. O primo do Mano Brown estava preso, mas o Mano Brown ia visitar. O Hudson teve Verdade. preso lá. O Hudson teve preso lá em Você tem alguma Piracicaba. pergunta de lá? Não? Tá gravando, tá? Mas assim. E você sabe que essas coisas, esses acontecimentos, você não tem noção como que me ajudou no lado poético. Lá? Porque você pega muitos fatos. Você passa a conviver com coisas que talvez, para você, o que eu estou contando aqui é novidade. Sim. É novidade, mas para mim é corriqueiro. Então ajuda muito no dia a dia. Ajuda a gente na educação dos filhos. Ajuda muito. E eu acredito que não pode fazer amizade com os presos lá dentro. Não temos Mas amizade. tem sempre alguém que conversa ali? Tem, eles vão procurar sempre. De primeiro tinha mais. Hoje em dia, quando o próprio preso não quer conversa com o guarda. Hoje em dia. Então, quando a gente chega a gente fala capa. Na capa é na frente da cela. Quando a gente chega na capa da cela, se você conversou com o preso, assim, coisa de 30 segundos, os outros presos vão falar: ô, solta o guarda, poucas ideias. Porra. Eles não querem conversa e nós também não podemos. Suicídio. Bastante, né? Acontece. Mas chega. Hoje já Mas chega. Já perdeu a pessoa. Por exemplo, suicídio? Já chegou. chegou a gente fazer contagem. Vai fazer a contagem, tá faltando um preso. Daqui a pouco você abre a porta, o cara tá pendurado. Mas já aconteceu. Já, se enforcar, tudo. Essas coisas acontecem. E pra gente, passa a ser uma coisa, não é legal, né? Mas não assusta mais a gente. Esse tipo de coisa não é uma coisa que não assusta a gente. O cara morreu lá, tem que pegar o cara, tem que tirar, tal. E esse rebelião que você falou que teve com 11 guarda-refém, um deles morreu lá dentro? Não. Nenhum? Apanhou bem. Nossa. Teve um que apanhou bem. Leva um susto. Chegou a pedir a conta? Mas, não. Teve gente Eu desse. também apanhou também, o desse rapaz também depois, né? Hã? O prisioneiro apanhou depois. Não, essas coisas. Eu acho que foi usado um pouco de força moderada para conter a situação. Viu? Assim. Desses 11 aí, teve guarda que exonerou. Caiu fora. E tem gente que não tem estrutura para aguentar. Você já pensou em desistir lá? Não, Nunca nunca pensei. Nunca pensei. Muito pelo contrário. Uma vez nós passamos por uma situação que o preso, quando ele precisa de um atendimento médico, eles falam PS. PS, senhor, PS. E a gente vai para atender. E era no castigo. E a gente, no que nós abrimos a porta, foi dado o chamado cavalo doido, que eles correm e empurram a porta. Aí derrubou o guarda, nós estava
em 5 e eles em 10. E nós tivemos que sair no soco com os caras, e soco daqui, apanha e bate. E as outras celas muito próximas, que o castigo é meio apertado. A outra cela com cabo de vassoura batendo na gente, e de repente conseguimos controlar a situação. E nós estávamos em 5. 2 desses 5 exonerou, pediu a conta. Eu imagino, ele leva um susto, né, cara? Conta. Não, e eu, na loucura que eu falo, não tenho medo, né? Falei, foi logo no começo, falei assim pros caras, agora isso aqui tá virando cadeia. Cara, quase apanhei dos guardas, cara. Quase que apanhei dos guardas. Eu achei legal aquilo ali, sabe? Eu achei legal. Os caras, todo mundo nervoso. E eu falei, nossa, agora isso aqui tá virando cadeia. Rapaz, Aí já foi pra cima. quase apanhei dos guardas. Bacana. Viu? E você já brigou com o guarda? Brigou com o guarda já também? Não, guarda é Não. difícil. Não vai ter esse tipo de... Porque na realidade ali é uma família, né, meu? Uhum. É uma família e eu falo com a minha mulher, eu trabalho, se a gente for fazer os cálculos, a gente passa mais em casa a hora que dorme. Né? Porque trabalha de dia, trabalha de noite. Bah, então a gente, agora com os amigos, a gente fica 12 horas trabalhando. Tenho mais convívio com os amigos do que com a minha mulher. Trabalha 3 vezes na semana, então? Noite sim, noite não. 12 por 36. Entendi. 12 por 36. Rapaz, É legal isso aí. imagino. É bacana, bacana. E a gente acaba pegando gosto. É uma coisa que eu acho que ninguém gostaria pra ele. Mas acaba pegando gosto, porque é uma adrenalina legal. Você percebeu o mercado hoje, tem poucas pessoas em querer trabalhar em presídio? Além de ter poucas pessoas que querem trabalhar, dificultou um pouco, porque agora para você ingressar na Polícia Penal, você tem que ter curso superior. Ah, é? Se você não tiver curso superior, você não faz nem o concurso. É um dos quesitos. Entendi. Tá. E nas horas vagas? Hora vaga é música, um karaokê que eu faço. Eu vi lá, você gosta de karaokê? Faço um karaokê também. Ela canta junto também? Ela canta junto. Canta junto. A gente faz o karaokê, né? Eu, na realidade, vendo o karaokê, né? A gente faz vendo o karaokê. Eu vendo o karaokê, porque a gente anima tal, depois que vai entrando o pessoal junto com a gente e vai cantando. Vai cantando. Então, nas horas vagas é música. Música. Caneta, eu tenho ainda o costume de escrever de caneta, né? Não deixo um pouco de lado o teclado. Eu gosto de escrever. Tenho vários cadernos, né, Preta? Que ela fica brava, que às vezes fica jogado pra lá, jogado pra cá. E tenho muitos cadernos, todos escritos, todas as folhas, sabe? Escrevo muito. Tá. Um sonho que você não realizou, você gostaria de realizar? Você sabe que eu tive algumas frustrações na vida. Uma delas, eu sou um médico e um jogador frustrado. A minha intenção era ser médico. Adoro a medicina. Você tinha essa vontade? Tinha essa vontade. E ficou para trás, né? Tentei e tal, não tinha dinheiro para bancar na época e você fazer... Na época era até mais disputado o vestibular, né? E fui até no Paraná, prestei Paraná, não sei o quê. Não deu certo, na UEL. Não deu certo. E também futebol. Futebol era coisa, uma paixão. E daí eu joguei no 15, né? No 15 já. Você era bom jogador? Era legal, viu? Jogava bem. Jogava bem. O técnico do 15 na época era o Cilinho. O Cilinho, que foi técnico do São Paulo, campeão São Paulo e tal. Ele estava aqui no 15. E ele foi ver um jogador de Dois Córregos que era o melhor jogador. Ele assistiu o jogo, não gostou do jogador. Por fim, acabou levando eu e o Marcelo Sangalete, que depois se tornou jogador. O Sangalete jogou no Corinthians, jogou Internacional, Sport e tudo. Ele levou nós dois
Pra mim, não deu certo. Não deu certo. Tem muita coisa errada ali também, que pra mim não deu certo, não funcionou. Uhum. Aí eu deixei, mas deixei errado, devia ter continuado. Entendi. Muito legal. E se arrepende de alguma coisa? Olha, eu não costumo muito arrepender das coisas que eu fiz. Eu sou mais da volta por cima, sabe? Ah, não deu certo? Vamos fazer novamente, vamos pra cima, vamos. Não costumo me arrepender, não. Eu acho que até a mesma passaginha que eu tive, né, que eu tava comentando com você, 5 internações psiquiátricas por causa de uma droguinha, até mesmo essa fase, eu tirei um crescimento grande dela. Você Teve lembra quanto tempo muita... você ficou nessa fase? Oi? Quando você começou? Entre uso e internação, 1 ano e meio. Uso foi pouco, mas foi forçado. Foi muito. E tanto é que eu cheguei a 49 quilos. Você pensou em desistir nesse período de vida? Desisti. Se eu pensei, eu tava. Você lembra alguém que mais apoiou nesse dia? Vou até contar pro seu fato. Minha família passando vergonha, uma família até conhecida de Dois Córregos. E eu dando essa vergonha pra família. Falei, eu não aguento mais. Falei, não vou fazer isso aí. Eu peguei uma faca e coloquei embaixo do meu travesseiro que eu ia conversar com ela de noite. Aí, cara, olha como que as coisas acontecem. A minha mãe, sempre quando eu ia trocar fronha, travesseiro assim, ela falava, ó, a fronha tá ali, o travesseiro tá lá, depois você troca, tá? Tá bom, mãe. Aquele dia ela foi trocar. De repente ela foi trocar, ela falou, filho, o que que é isso aqui? Falei, mãe, eu ia bater um papo com isso aí, eu não aguento mais fazer vocês passar vergonha. Falei, não aguento. A minha mãe dormiu comigo aquele dia. Do lado. Dormiu do lado, junto comigo. Mas eu não sei se ia ter coragem, não. Mas a intenção era. A intenção era. Quando você tá fora de si, você não vai perceber, né? Tava... Só quem tá ali sabe quando tá no fundo do poço. Você fica muito fora, cara. E outra, eu acredito que todo usuário, a intenção dele é parar. É muito difícil. É muito Você difícil. nunca fumou cigarro? Até então, não. Até então não fumava nem cigarro. Hoje você fuma cigarro? Hoje eu fumo cigarro. E eu acho até que eu tento parar, não consigo. Eu acho que é até um castigo. Porque quando eu fui internado, eu fui contra a minha vontade, a primeira vez. Aí chegou lá, falei, vocês querem que eu fique internado? Tudo bem, eu tinha um vício, agora eu vou sair com 2. Traz cigarro que a partir de hoje eu vou começar a fumar. Pirraça. Então eu acho que é castigo. Eu acho que Deus fala assim, você vai fumar pro resto da sua vida. Aí trocou. Ficou isso aí. Não consegui parar até hoje. Você lembra algum amigo seu que nessa hora te ajudou você? Cara, vamos sair dessa? Tem muitas pessoas. Tem um que é especial. Tem um que é especial. O Bareta, meu irmãozão, cara. Esse cara acompanhou o uso meu. Ele falava assim pra minha mãe. Ele ia lá em casa me visitar, conversava comigo e conversava com meus pais. Ele perdeu um irmão pra droga. Então ele ia lá e era muito amigo da gente. Ele falava assim, minha mãe, o apelido dela é Semi. Calma, dona Semi. O Vlad vai parar. Ele falava dessa forma. E ainda vai dar muito testemunho pra gente. Ele e hoje dá testemunha. Que legal, cara. É bacana a gente ver essa... Porque eu falo assim, que nessa hora, quando você tá no fundo do poço, é poucos amigos. Poucos. Somem todos. E só quer empurrar mais pra baixo. Somem todos. Somem todos. Mas... Não atrapalhou o seu serviço? Não. Não atrapalhou porque eu cheguei no diretor, olha, eu tô com um problema, não posso mais ter contato com o preso lá dentro, tenho que ficar aqui. Você teve essa coragem? Eu era diretor do presídio, do diretor de plantão. Eu era diretor de plantão. Quando eu tava com o problema, eu ainda era diretor. Aí eu cheguei na diretor geral, falei, olha, o senhor me afasta, porque eu tô com um problema. Você tá doente?
você tá... Vlad, será que você não tá com câncer, AIDS? Vamos fazer um exame. Falei, não, doutor. Ninguém acreditava quando eu Imagino. falei. Vai Ninguém imagina. acreditava. Eu falei, eu tô usando crack. Ele falou, que é isso, meu irmão? Para, mentira. Cara, tiveram que provar pra ele. Foi assim uma coisa decepcionante. Foi decepcionante, foi... Mas, é o que eu falei pra você, de tudo eu tirei meu... Viu, deixa eu fazer uma pergunta. Não sei se você vai saber responder. O primeiro dia que você usou, Ah, a pessoa incentivou você a usar? Falou, não, você vai usar, tal, ou não, foi não, por não, impulso? não. Foi tudo por impulso. Usei porque eu quis. Foi pra experimentar, que eu vi a mulher na época usando e tal. Tem gente que até que atribui e fala assim, você usou por causa dela. Não, não usei por causa dela. Usei porque eu quis. Eu quis experimentar e tal. Então, não adianta a gente ficar colocando culpados nos erros da gente. Entendi. Usei porque eu quis. Errei. Tive que reparar o erro e é tudo na costa do Vlad. Isso Sim. aí é... E hoje você é feliz? Puxa vida. Há quanto E tempo como você tá só? com a esposa? Já faz 15, né, Preto? 15 anos. Quanto? 15 anos. 15 anos. Dá muito 15 trabalho? anos. Não. Não dá. Você sabe É que eu falo, ciumenta? nós não conhecemos briga. Oi, graças a Deus, né? Nós temos um convívio maravilhoso, que às vezes eu vejo amigos da gente, não tá conversando com a mulher. Eu falo, mas como assim, pô? Com a mulher? Não tá conversando? Não, mas já faz 15 dias. Não, mas pera lá. É mulher, você tá junto com ela dentro de casa, você vive junto. Como é que não vai conversar com a mulher? Mas no primeiro nós tivemos, assim, quando discutimos uma vez, logo no começo, ela ia dormir no sofá. Eu falei pra ela, se você dormir no sofá, vai virar uma rotina isso aí. Falou assim, mesmo brigado, mesmo que a gente teve alguma coisa, nós vamos ter que dormir junto, nem que for de costa tal, mas juntos. E daí nós fomos também se entendendo tal, e graças a Deus... Onde vocês se conheceram? Puxa vida, forró, Forró. forró. Conhecemos no forró, e daí comecei a namorar, e daí, cara, o Gustavo Lima, ele tava fazendo muita música de cabelo. Você lembra, cara? Esses seus cabelos pretos que me deixa louco. Tudo cabelo. Ele fez um monte de música, acho que 3 ou 4 músicas falando de cabelo. E eu olhei, ela tinha cabelo canicalon, cara. Falei, não vou perder essa também, né? Daí fiz, era só pra divertir, uma noite e nada mais. Eu fui nessa de curtir, e rolou, foi muito mais. Uma negra interessante, de olhar tão fulminante. Eu chamei para dançar, me envolvi nos seus abraços, me perdi entre os cachos dos seus cabelos canicalon. E o beijo foi louco de forma tão natural, mas foi mas foi fora do normal. Foi aí que eu me apaixonei. Nesse instante eu me tornei um ébano black sentimental. E daí tem a música. Tá vendo? Mas eu já fiz a música pra ela também. Você sabe que, mudando de pato pra ganso, eu sei que você tá aí no seu roteiro, mas eu vou até... É aleatório. Aqui. Eu vou até falar, depois, nessa convivência nossa, eu tenho 2 filhas e uma morou com a gente. Hoje ela mora em Bauru. E nós tivemos, assim, bastante trabalho de aceitação, né? Na disciplina e tal. E eu percebi que a minha filha batia muito de frente com os meus ideais, com a minha forma de lidar com a situação e tal. Ela bem pra frente, né? Bem pra frente. E nesse meio tempo eu não conseguia conversar com a minha filha. Conversava, mas eu não era escutado. Até que um dia eu fiz uma poesia para minha filha. Eu fiz, vou falar ela, se você permitir agora, ela se chama Apenas Conselho. Né? Falo, filho, hoje eu vou te falando e você vai me escutando para depois ensinar.
Saiba que a vida é uma corda em linhas retas ou tortas, mas você tem que passar. E os nós que vão aparecendo, você tem que ir desfazendo. Às vezes fáceis ou difíceis, você vai aprendendo. Não tente andar na corda de uma maneira a cair. Nunca se sinta tão seguro e não tente se exibir. E quando a corda for ficando frágil e começar a desfiar, aceite a mão de um companheiro para te ajudar. Olhe para a ponta que ficou para trás. Se lembre de tudo o que falou seus pais. O teu passado, os olhos não enxergam mais. Filho, eu tô até gostando a gente conversando porque hoje é tão raro. Coisas sobre força, experiência, força e resistência. O amor é tão caro. E quando o seu coração resolver se apaixonar, tome cuidado com a emoção, para não se enganar. Cuidado com o prazer, porque a noite é traiçoeira. Evite de fazer besteira para você crescer. Tente fazer algo diferente, algo melhor do que faz essa gente que só desfruta do que já foi conquistado. Levante sempre com disposição. Erga seus braços, abre suas mãos. Estamos em um trem que só passou por uma estação. Olha. Aí eu falei isso pra ela e ela não me escutava muito, cara. Aí um belo de um dia ela chegou em mim e ela falou, pai, falou o quê? Eu tô percebendo o seguinte, todos os meus amigos seguem você. Aí nós marcamos uma festa, ela não queria que fossem os pais, né, Preto? Lembra? Não queria que os pais fossem. Depois eu comecei a perceber, porque os amigos dela, quando eu estava perto, encostavam em mim também. Aí depois ela falou assim, eu vi uma poesia sua tão bonita, pai. Sabe? Aí que ela começou a me ver Com outros como olhos. a pessoa que os amigos dela via. Bacana, depois a gente se entendeu muito melhor. Bacana Puxa, demais. Olha. Bacana. Hoje ela. Não, temos um convívio perfeito, tanto eu como a esposa, poesia como é boa, ela. olha, bicho é bom, hein? Tirar o chapéu. E essa hoje as duas filhas, mora em Bauru? Bauru as duas. Casou, tudo. Uma casou já, descasou, tal, hoje mora e trabalha Chegou? em Bauru. Não, ainda não. E agora a outra está fazendo faculdade de pedagogia, está fazendo o 3º ano. Logo, logo também termina. Tá. Você quer deixar alguma mensagem pro pessoal do Dois Córregos? Cara, mensagem. Quiser fazer Talvez- uma poesia, Vou. pode ficar à vontade. Vou. Aproveita. Você sabe que nessa. Eu sempre gosto, eu estava falando aqui, de ver essa lado da resiliência, né? Tá, deu errado, a gente pode fazer diferente. A gente pode. E outra, eu mesmo tenho que acertar, viu? Eu que tenho que correr atrás. Não fica esperando ninguém passar a mão na sua cabeça. As coisas acontecem se a gente correr atrás. Então, vamos lá, para finalizar, então. Vou finalizar com uma poesia também. Isso, Uma aproveita. poesia. Esse negócio de cair, levantar, né? Pare, olhe para frente, jamais. Opa, estou falando novamente a mesma poesia ou não? Não. Aí eu me perco. Pare, olhe para frente, jamais para trás. Você é capaz. Seja mais inteligente, procure pessoas que só queiram a paz. Viva a todo momento como se ele fosse o último seu, mas não deixe que a tempestade derrube você. Faça de cada episódio um grande progresso. Não se deixe cair. O mundo promove armadilhas. Tem que ser esperto para poder sair. Seja mais objetivo. Corra sempre atrás dos seus sonhos, seus ideais. Mas não se esqueça que a metamorfose é só Deus quem te faz. Metamorfose é o nome dela. Viu, você é romântico. Bem, muito romântico. Porque quem é músico, quem é poeta, Muito romântico. É romântico. Ela chorou, o primeiro presente que eu dei para ela foi um buquê de rosa. Ela nunca tinha ganhado isso. É. Ó, quando eu vou encerrar o episódio, sempre eu faço a última pergunta. Qual é o sentido da vida? Cara, eu acho assim, né? A felicidade por completa, eu acho que a gente não consegue alcançar, né? A alegria, né? Então nós temos momentos de alegria, né? Felicidade. Só que tem uma coisa, cara, eu busco ela, hein?
eu busco ela. Eu acho que a vida, o sentido da vida é a busca. Nós estamos aqui para produzir. Para produzir. Nós somos peça de troca. Ó, o caboclo lá completou 90, não tá dando mais. Ele não tá produzindo mais nada. Chegou a hora dele. Vamos pegar ele aqui? Vamos pôr outro piquetitico aqui. Tá. Então, eu acho que a produção, o sentido da vida é a produção. Nós estamos aqui para produzir, tá? Vai chegar determinada hora que você não vai mais prestar para produzir e eu também não vou mais prestar para produzir. Nessa hora nós somos trocados, né? Produção. A vida é produção. Ô, Vlad, obrigado por você contar essa Poxa sua história. Eu espero que a gente se encontre mais vezes aqui. Legal. Né? Trocar mais ideia no futuro. Bacana, bacana. Tá? Eu fico muito feliz de você compartilhar um pouco da sua história aqui. Certo. Espero que tenha tido um pouco de proveito nisso. Lógico, aí, tudo é proveito. Tudo. Como dizem, todos nós temos uma história. Todos temos uma história. Né? Isso. Muito obrigado. Viu? Obrigado. Pá. E é isso aí, pessoal. A gente tá encerrando mais um episódio. Muito obrigado. Opa. Obrigado, gente.